Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre essas duas siglas, KYC e AML. Se você já conhece, eu te sugiro acompanhar o vídeo assim mesmo, vai ser um vídeo curtinho, mas talvez te acrescente algumas formas de ver como essas siglas interferem no seu dia a dia. E se você ainda não conhece, acompanhe, independente de qual mercado você negocia, seja criptomoedas, corretora de Forex, bolsa aqui no Brasil, qualquer mercado financeiro que você for operar, isso vai te influenciar. E talvez você não saiba que toda corretora ou bolsa de valores que tenha um mínimo de regulamentação, tipo o mínimo do mínimo, é obrigada a seguir as regras de KYC e AML. E o que são essas tal dessas siglas então? Primeiro, é o KYC, é Know Your Customer, que em português seria Conheça o seu cliente. Então são regras que são seguidas por bancos, corretoras, bolsas, né, tipo bolsas de valores ou exchanges que você negocia diferentes ativos, seja ações, seja contratos, bolsa futuro ou Bitcoin, enfim. Elas seguem essas regras. Essas regras elas incluem não só a parte chata de envio de documento. Se você já se cadastrou em alguma corretora, alguma bolsa, você já passou por isso, você tem que mandar, em alguns casos, um xerox, né? um escaneado, né? Ou uma foto de um documento seu, a carteira de motorista, ou que seja passaporte, se for coisa fora. Às vezes mandar conta de luz, comprovante de endereço, coisas desse tipo. Inclui isso, mas também vai além disso, inclui também a criação de perfil do indivíduo, aqui daquela pessoa, significa ver em listas se essa pessoa não está em nenhuma lista, por exemplo, de politicamente exposta, que é coisa às vezes a pessoa é político, né, tá, uma coisa conhecida internacionalmente. Alguns cargos exercidos ele entra nessa lista, ministros, coisas desse tipo, filho de um ministro, ou também se essa pessoa não está em uma lista de terrorista, enfim, coisas desse tipo, qual que é o perfil desse indivíduo, e também o perfil de transação esperado. Se você já criou uma conta numa corretora, aqui uma XP e investe da vida, até se você investe no seu banco, você tem que responder aquelas perguntinhas para a sua corretora traçar o seu perfil como investidor e seu perfil de transação esperado. O que espera que você vai fazer? Quanto de volume? Que tipo de transação? Vai ter renda variável? Não vai? Enfim, traçar todo esse perfil e acompanhar as atividades em relação a esse perfil traçado. Tem uma discrepância, a pessoa que está com um perfil bem conservador, ela pode de repente conseguir abrir uma compra de uma ação, colocando todo o dinheiro dela numa ação. A plataforma tem que, no mínimo, dar um alerta para ela lá nisso, né, numa corretora tradicional, ou talvez ela até travar totalmente a operação até que você reveja o seu perfil de investidor. Tá certo? Então isso, em qualquer mercado que você for participar, vai ter isso. Tem uma parte às vezes parece que é chata e tal, mas faz parte. E por que existem essas regras? Primeiro, para existir níveis de proteção para ambas as partes. No primeiro lado, é óbvio que a corretora, um banco que vai emprestar dinheiro também vai fazer essa mesma coisa. Ele precisa desse nível de proteção para proteger o negócio dele. Ele vai te emprestar capital de alguma forma, até a corretora com a alavancagem ela está se arriscando, né? Então ela tem que saber com quem que ela está lidando. E também, a partir do momento que existe essa exigência, ela também é uma proteção para você como indivíduo que está depositando ali. Você sabe que aquela empresa ela segue algumas regras, segue uma regulamentação, às vezes muito provavelmente foi imposto por uma regulamentação do país que ela está exercendo a atividade, e isso dá uma proteção. Com isso vem algumas outras regras que ele vai ter que seguir, que pela
pelo órgão competente, como às vezes ter um fundo segregado para poder devolver dinheiro, coisas desse tipo, né? Então, não necessariamente isso existe, mas você consegue, vai tendo níveis de proteção para ambas as partes. Isso fica claro, né? Também para um controle do sistema financeiro de um modo geral, né? Para o governo, ele tem acesso a isso, você também vai fazer essa declaração de imposto de renda. No final das contas, no final do ano, ele vai gerar isso para você também, né? Sua corretora. E para esse controle, os bancos centrais têm que entender o que está acontecendo, para não existir excesso de alavancagem no sistema, enfim. Para não ficar um faroeste total, né, do que está acontecendo. Até nas bolsas de Bitcoin, por exemplo, seguem essas regras também. Porque senão não pode ter loucuras no sistema financeiro, né? Colapsos, enfim. E também para evitar a famosa lavagem de dinheiro, né? Que lavagem de dinheiro são dinheiros não declarados ou que não se sabe declarar a origem. Você pegar um dinheiro que não tem uma origem comprovada, passar por um sistema e ter um dinheiro depois que você pode fazer o imposto dele. O que nos leva às regras ou às leis de AML, que é a outra siglazinha que eu falei lá no começo, que significa Anti-Money Laundering, que é anti-lavagem de dinheiro, nada mais nada menos que isso, o tal do AML, você já deve ter visto por aí. E uma corretora geralmente não aceita depósitos de terceiros, por exemplo. Seja uma corretora, igual eu falei aqui, XP, Isinvest e tal. Não pode sua mãe, sua irmã fazer um depósito para você na corretora. Não. Ela pode fazer um depósito no banco, mas na corretora você tem que fazer um depósito com seu CPF lá na corretora. Tá certo? Na corretora de Forex é a mesma coisa. Você vai se identificar com... Você não pode fazer com cartão de crédito. Por mais que eles aceitem cartão de crédito, você não pode fazer com cartão de crédito de terceiros. E entra aqui no que eu estou falando, nos casos da corretora de Forex, isso acaba se refletindo na obrigação de retirar o dinheiro da mesma forma que você colocou. Então, se você colocou lá com seu cartão de crédito, antes de você tirar de qualquer outra forma, você tem que tirar de volta todo o seu cartão de crédito. Porque senão a pessoa poderia colocar, vamos supor que ela tem um cartão de crédito de outro país, ela coloca ali em dólar e depois retira numa transferência bancária. Seria uma forma de fazer uma lavagem de dinheiro, de certa forma. Certo? E tem muita gente, muito iniciante, que reclama isso também. Coloca o dinheiro sem saber, sem pensar como que vai tirar esse dinheiro depois. É importante você pensar nisso. E essas regras fazem parte de um esforço global contra a lavagem de dinheiro, de certa forma. Mundial, né? Então, algumas conclusões aqui. Muitas coisas que o iniciante acha que são frescuras da corretora, ou que não está deixando depositar, ou fica um tempão para poder conseguir começar a negociar, elas são regras internacionais que mostram muitas vezes uma boa regulamentação. Você tem que enviar seu documento com foto, ele falar que não funcionou e tal. O que eu acho muitas vezes um pouco sacanagem da corretora, vou te ser sincero aqui, abrindo um parênteses, é ele deixar você depositar muitas vezes, tá? E negociar e fazer o trade, então vai ter prejuízo, e não te falar isso, mas na hora que você for sacar, ele te cobrar algum documento que ele tem que ter para anti-lavagem de dinheiro. Tá? Isso acontece mesmo e eu acho errado das corretoras fazerem isso, mas eu acho que elas não estão fazendo de certa forma nada legal, talvez até estejam, mas enfim, foi um parênteses que me vem na mente que agora eu nem tinha pensado nisso, mas isso é importante então você ter isso quando você vai depositar, ter em mente isso, né? Ter isso em mente, tá certo? E se você quer se envolver no mundo financeiro, de trade, de investimento, qualquer coisa que seja, é bom saber que isso faz parte dessas regrinhas. Inclusive,
fazer tudo certinho para garantir a sua segurança. Seja a sua segurança de estar negociando com um parceiro confiável, né? Seja a sua segurança para, se você tiver vir um leão para cima de você, né? A Receita Federal, você tá com seus impostos todos em dia, ter toda a documentação, não tá infringindo nenhuma regra, pagando todos os seus impostos certinho, tá certo? Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha acrescentado mais alguma coisinha para você aí. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.